Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, profissionais da imprensa, e dizer que hoje nós completamos mais uma fase da Operação Maus Caminhos, Operação Estado de Emergência, na qual foram presas pessoas envolvidas com o desvio de recursos públicos da saúde do Amazonas. Com esse trabalho, a Polícia Federal reitera seu compromisso de combate à corrupção, especialmente quando essa corrupção for dirigida a desvio para recursos da saúde pública. Essa operação contou com a parceria da CGU, do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, instituições igualmente comprometidas no combate à corrupção. Eu vou passar a palavra ao delegado Teixeira, inicialmente, para que ele fale dos detalhes operacionais desse trabalho. Boa tarde a todos. Hoje a Polícia Federal deflagrou aí mais uma fase da Operação Maus Caminhos, que foi denominada Estado de Emergência. Esse nome dessa fase é uma referência aí àquela situação de calamidade pública que viveu o estado do Amazonas por volta de agosto de 2016 a setembro, quando foi decretado pelo governo do estado o estado de emergência econômica. Através de um decreto, o governador decretou esse estado de emergência, né, e criou também um gabinete de crise para gerir o problema. Entretanto, a gente viu que, infelizmente, os componentes do próprio gabinete de crise foram presos na segunda fase da operação, que era o secretário de Fazenda, o secretário de Administração e Gestão, o chefe da Casa Civil e o secretário de Saúde. Então, daí veio o nome da operação. A operação ela complementa aí a fase anterior, a custo político, que visou investigar os crimes de corrupção ativa e corrupção passiva, além daqueles crimes conexos à corrupção, que são a lavagem e também a formação de uma organização criminosa. Por esses crimes esses crimes estão sendo imputados a esses agentes. E na data de hoje, uma nova investigação, essa investigação é separada da fase anterior, a custo político, e ela tinha como alvo o ex-governador do estado e um pequeno núcleo ali relacionado a algumas empresas que eram administradas por sua esposa, e ocorreram movimentações financeiras atípicas em relação a essas empresas. No entanto, o foco da investigação é realmente o pagamento de vantagens indevidas ao agente público pela organização criminosa que se instalou aí no Instituto Novos Caminhos e desviou milhões de recursos públicos da saúde no estado. Vou passar a palavra para o representante da CGU. Boa tarde. Bem, como disse o doutor Teixeira dos profissionais, nada mais é um desdobramento de um trabalho que vem sendo feito conjuntamente com os órgãos de combate, né, à corrupção no país, vem desenvolvendo fases onde são evidenciados novos elementos, identificados novos modos operantes, diversos agentes envolvidos. Nada mais é que uma fase deflagrada em consequência das fases anteriores que foram deflagradas, onde foi identificado diversos outros tipos de crime. E só demonstra que a participação, a parceria dos órgãos CGU, Polícia Federal, Ministério Público, tem alcançado o seu objetivo e demonstra que as instituições estão no caminho correto de combate à corrupção no país. Israel, o que vocês identificaram no patrimônio do governador que acabou levando esse pedido de prisão temporária dele pela Polícia Federal? Bom, a análise, foi feita uma análise em cima da evolução patrimonial do ex-governador. Ele tinha um patrimônio em 2004, hoje ele tem um outro patrimônio, e em relação a isso foi feito um levantamento em função dos seus rendimentos como servidor público, funcionário público, e hoje há uma incompatibilidade muito grande entre a aferição
dos valores que ele recebia como servidor público e os valores do patrimônio acumulado hoje. Há uma discrepância muito grande, há um passivo a descoberto, então isso levou também à movimentação bancária, saques em contas, direto das contas bancárias, transações, transferências de recursos de empresas, para as pessoas físicas, de pessoas vinculadas a eles. Isso tudo foi analisado e evidências que resultou na ação de hoje. Bom, isso aí vai ser aprofundado, isso foi feita uma análise preliminar, isso não foi feito exaustivamente, e isso vai ser evidenciado nas análises futuras. Só para exemplificar, grosso modo, o salário do governador deve girar em torno de R$30 mil. Só um imóvel dele é avaliado por baixo em 7 milhões, 8 milhões de reais. Não há, a despesa para se manter um imóvel dessa natureza é alta. Então, há uma discrepância. Qual o período que vocês focaram? Porque anos anteriores a ele ser governador, ele já exercia cargo público, né? Geralmente nós pegamos um período. A declaração dele, quando se candidatou em 2014 para frente. O Fundo Estadual de Saúde foi utilizado para desviar dinheiro público? A investigação aponta para que dinheiros destinados à saúde pública do Estado foram desviados. Agora, delegado, por que foi prisão temporária e não preventiva, já que a PF, junto à CGU, já apurou várias situações? Podem dar uma prisão? Certo. A investigação, ela atinge determinado estágio de maturação, e nesse momento que a gente precisava colher logo algumas provas, algumas outras provas em relação ao investigado, a prisão temporária era a medida cautelar mais adequada para o momento e para o caso. Houve delação dos suspeitos? Não, a investigação, não tratamos de delação. A investigação, ela se baseia principalmente em material que já foi colhido nas fases anteriores e que permitiram identificar pagamentos de vantagens indevidas ao ex-governador, e especialmente ligados também ao seu irmão, que era o secretário de Administração e Planejamento, que recebia também, foram identificados robustos indícios de que o irmão recebia valores. Possivelmente esses valores também eram para ser transferidos ao ex-governador. Detalhes da operação, como ele foi preso, onde ele foi preso? Como? Detalhes da operação? Sim, ele foi preso no sítio dele, lá no ramal do banco. Ele tem uma propriedade lá, e fizemos buscas também na casa dele, localizado no bairro de Flores. Que tipo de materialidade vocês encontraram no curso dessa investigação que envolvia o ex-governador? Nós temos muitas mensagens do alvo Mohamed, do alvo da primeira fase da investigação, que era o chefe da organização criminosa, em que ele tratava muito desses pagamentos aos agentes públicos. Então isso ficou muito caracterizado, e por outros meios também podemos colher mais indícios da existência desses pagamentos, que vêm sendo confirmados aí com cada fase, com a fase seguinte das investigações. Como vocês chegaram à ideia de que ele era chamado de velhinho? Como isso liga ao José Maria? Isso tudo são conversas em que um ponto ele é citado como velhinho, é bem identificado como velhinho, no outro ele não se faz esse link, porém, juntando diversas conversas é possível chegar a essa conclusão. Então isso é feito de uma maneira bastante criteriosa, para que a gente possa dizer que o velhinho, que o professor, que eram codinomes utilizados em relação a este agente público, se referiam àquela pessoa, a pessoa do ex-governador. Durante o período da investigação, qual foi o montante do valor de propina repassado ao velhinho? A gente tem alguns pagamentos, algumas citações de pagamentos específicos, um deles era R$80 mil, além de outras menções também. No entanto, a investigação ela busca apurar, aprofundar esses valores e levantar com maiores detalhes quais foram os valores exatamente pagos. No entanto, da casa dele aqui em Manaus, quais foram os outros locais de mandados de busca e apreensão? Teve salão de beleza, alguma coisa assim? as empresas da esposa do ex-governador,
existem algumas, parece 2 empresas em nome dela, ou de que ela é sócia, e que existiram movimentações atípicas, movimentações financeiras atípicas em relação a essas empresas. Então também elas foram alvo de busca e apreensão, né? Então visou-se a colheita de prova nesses locais. Delegado, se trata de uma operação bastante complexa, mas de uma maneira sucinta, o senhor poderia explicar para a gente, desde o Mohamed para a segunda parte, curso político, para chegar no Melo, como que há uma interligação entre uma coisa e outra? De uma maneira sucinta, por favor. Sim, nós identificamos, né, inicialmente o peculato, que é o desvio de dinheiro público. Logo em seguida, com a segunda fase, com a custo político, a investigação se fundava em investigar a corrupção passiva e ativa, que é o pagamento de vantagens indevidas aos agentes públicos. No entanto, durante o progresso dessa investigação, durante o avanço da investigação, observou-se também outros agentes, esse agente também estava envolvido. Nesse ponto, houve o compartilhamento daquelas informações e iniciou-se uma nova investigação contra este agente, já que a investigação ela já estava em um estágio mais avançado em relação aos anteriores. A esposa do ex-governador está envolvida? A esposa dele, ela está envolvida, as empresas dela tiveram movimentações atípicas e também que estão sob análise também o fundamento dessas movimentações, porque essas movimentações atípicas aí nas contas da empresa da esposa dele. Quanto dinheiro se fala dessas movimentações? Nós temos, não tem aqui os dados exatos para trazer, eu prefiro não mencionar para não cometer nenhum erro, né? Mas existem valores expressivos aí que precisam ser melhor investigados. Doutor, deixa eu estar ao vivo pelo programa Alô Amazonas, se eu explicasse melhor como é que foi que aconteceu a operação hoje, quantos mandados realmente foram cumpridos em relação a essa prisão, onde aconteceu aqui, José Melo, para você do edifício da OAB. Nós cumprimos hoje 7 mandados de busca e apreensão. Além disso, um mandado de prisão temporária contra o ex-governador e outras medidas foram indeferidas, e então cumprimos aí 8 mandados nessa data. Delegado, existe já início de trabalhos para uma 4ª fase da operação envolvendo agentes públicos? A Polícia Federal ela não comenta investigações em andamento, né? Hoje aqui a gente está para tratar da operação estado de emergência e explicar como se desenvolveu isso. Nós não adiantamos o que a gente vai fazer, ou os fatos que a gente vai investigar. As nível dos outros secretários, vocês receberam dos mensalmente? secretários presos na Corte Política, vocês vai para o CDPM hoje à tarde ainda? O normal é que ele seja encaminhado, logo em seguida, passados os procedimentos, e que ele seja encaminhado à instituição prisional que irá acautelar o ex-governador. Algum veículo ou bem de valor foi apreendido hoje? Veículo, bens de valores assim? Sim, foram apreendidos alguns veículos, né, e outros bens também, como relógios, objetos de valor e numerário também. Conseguimos apreender aí, a gente está levantando os números exatamente, R$90 mil em espécie na casa dele. Em outro local de busca também apreendemos uma quantidade expressiva aí de dinheiro, que eu acredito que, eu não tenho o número exato, mas a gente espera que esteja em torno de R$300 mil em espécie. Qual foi o seu local de busca? A Polícia Federal ela não revela, não diz os nomes de alvos. Não, foi uma residência. Aqui em Manaus foi? Aqui em Manaus. Delegado, por que mesmo com a suspeita de que tem havido ali algo de ilícito na empresa da ex-primeira-dama, não foi pedido a prisão temporária dela? Isso aí é uma questão de investigação criminal, tá? A gente tem essas movimentações atípicas, mas o que a gente vai pedir e a questão da materialidade, os indícios suficientes para que a gente peça essas medidas, isso é analisado pela investigação, pelo delegado. O senhor falou que o delegado diz algumas medidas que não foram cumpridas. Que medidas foram essas? Foram outros pedidos de prisões, outras... Que pedidos foram esses que não foram deferidos algumas condições coercitivas. Existe algum bloqueio de bens do governador até o momento? Não, até o momento não existe bloqueio de bens em relação a essas isso. coercitivas eram direcionadas a agentes públicos, a pessoas que trabalhavam com esse governador, a quem seriam endereçados sem dar nomes, obviamente, vocês não... Sim, a gente tinha uma outra medida de condição coercitiva para que a gente pudesse ouvir essas pessoas para que explicassem essas movimentações financeiras
empresas. A ex-primeira-dama vai ser ouvida? Ela vai ser ouvida, vai ser intimada para ser ouvida. Eu queria saber o seguinte, a prisão do Melo hoje, ela não tem nada a ver com delação daqueles que foram presos da vez anterior, e isso foi fruto de investigação de vocês, é isso? Exatamente, ela não é fruto de delação, ela é fruto da investigação. Mas o depoimento dos presos na semana passada? Não, a investigação, essa parte, a investigação está em andamento ainda, tá? Então a gente não pode tratar desses detalhes, não. Tá? Mas até para não expor os depoentes. Nós havíamos imputado um valor estimado aí para o ex-secretário de Administração e Gestão, que segundo o chefe da organização criminosa era R$300 mil. Então, existe também a hipótese criminal levantada, e os indícios levam a isso, de que esse valor seria muito alto só para aquele secretário. Então, isso também havia uma transferência de recurso implícita ali a outras pessoas, como a investigação mostrou, que estavam por trás do esquema, do desenvolvimento do esquema. Essa separação do Melo, ele recebia metade do Evandro? Essa investigação chegou até eles? Como é que faz essa separação? Não, essa não foi levantada essa separação ainda. Delegado, a possibilidade de transferência da Presidente Federal prejudica, torna mais demorada a investigação? O que altera a Polícia Federal? Não torna mais demorada, né? Existe essa questão da dificuldade que às vezes tem enfrentado em acautelar esses presos devido aí a uma alegada falta de estrutura. Então, diante dessa falta de estrutura, o que se razoavelmente espera, então, que eles sejam transferidos, se o Estado não tiver condições de acautelar esses presos. O senhor explicou os crimes, o senhor falou que a propina que era paga era para acelerar o pagamento, para ganhar contratos, mas tem também para cobertar outros crimes. O senhor poderia citar uma outra circunstância de um outro crime? Qual seria esse crime? Não, acobertar determinadas irregularidades, uma prestação de contas mal feita ou que nem sequer foi feita ou não foi feita em tempo hábil ou de forma correta. Isso passava batido para que o grupo obtivesse essa vantagem também. Superintendente, o ex-governador já fez, vai fazer ainda o exame de corpo de delito lá no IML ou vai ser feito aqui na sede? Vai ser feito aqui, no IML dele. É feito aqui? Ele vai ser levado para o IML para ser feito o exame. Ele já prestou depoimento ou não? Não, ainda não prestou depoimento. Ele está numa cela sozinho ou com outras pessoas aqui? Não, ele está acautelado reservadamente. Delegado, pelo poder que ele tinha de liberar pagamentos, a gente sempre viu que o Mohamed era o líder do esquema. De que maneira o Melo se comparava a essa liderança dentro do esquema? Ele poderia ser um líder dentro do esquema também? Olha só, a gente é prematuro ainda para que a gente afirme, faça determinado tipo de afirmação. No entanto, diante de um cenário em que desde o secretário de Fazenda, o secretário de Administração, o chefe da Casa Civil, o secretário de Saúde são pegos aí recebendo dinheiro de propina, não se espera que isso seja desconhecido daquele que escolheu e nomeou essas pessoas para serem seus auxiliares diretos. Isso é um fator ainda que ainda torna mais grave ainda a situação do investigado, já que é ele que nomeia essas pessoas, as quais foram colhidos fortes indícios aí de recebimento de vantagens indevidas em troca de benefícios aí às empresas do grupo criminoso. A segurança agora também tem um homicídio de militante político, Alexandre Gomes, que estava denunciando possíveis esquemas desses, falavam que era para a Polícia Civil. Tem alguma linha, porque alguns senadores chegaram a pedir a federalização desse crime que viesse para a Polícia Federal. Lá nos autos acusam, inclusive, o Evandro Melo de ser um mandante, porque esse militante do PDT, Alexandre Gomes, que foi morto por um possível oficial da Polícia Militar, outros envolvidos, se tem alguma linha de investigação nesse sentido? Nós temos uma menção aí do próprio investigado, que era o líder da organização criminosa, imputando essa conduta aí ao ex-secretário de Administração e Gestão. Tá? Isso não é objeto da investigação, essa imputação que esse investigado, ele imputou ao
ao ex-secretário de Administração e Gestão um crime de homicídio. Realmente isso foi colhido durante a investigação também. Pode ser federalizado, já que tem legislação federal que fala que os casos, né, que envolvem ações políticas, não pode ser federalizado esse crime? A gente está entrando numa questão doutrinária aí, qual que é a minha opinião sobre o caso, e isso não é conveniente a gente tratar dessa forma aqui, né? Mas a hipótese que o senhor levantou, né, é possível.